Informações do Corinthians hoje, por incrível que pareça, foi um dia razoavelmente movimentado, porque os jogadores estão de férias, a guerra política esfriou bastante nesses últimos dias, mas no mercado o Corinthians já começa a olhar algumas alternativas. E a informação é que o Timão tá buscando um lateral direito, chama Davi Pastor. Mas e o Igor Vinícius? O Igor Vinícius ele segue em negociações com o Corinthians, mas o grande empecilho do negócio... É que ele não joga nada, né? Também, mas que o São Paulo, né? Ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano, e o Corinthians quer ele agora. Então, pra ter ele agora, o São Paulo precisaria liberar sem custos antes do final do vínculo. Por ser um rival, dificilmente o São Paulo vai liberar facilmente assim pro Corinthians. Então, acho que esse negócio deve parar por aí, embora de fato haja um acerto de valores entre o Corinthians e o jogador. Sobre o Davi Pastor, ele atualmente joga no Farense, de Portugal. Ele tem contrato até 2027 e o Corinthians observa a situação porque o Davi quer rescindir o seu contrato com o Farense e está nessa disputa com o clube português. O Corinthians quer um jogador que chegue para ser titular na lateral direito. O Léo Maná deve ser negociado, deve ser emprestado e aí ficaria o Mateuzinho como uma alternativa imediata. Não só o Corinthians, mas também o Atlético Paranaense buscaram informações sobre esse atleta, cujo time foi rebaixado no Campeonato Português. Até aí o Hugo Souza jogava num time que foi rebaixado também e chegou e foi muito bem, né? Mas esse é um primeiro nome que começa a ventilar nos bastidores do Corinthians nessa busca por contratações. Não quer dizer nada, o Edmundo não foi rebaixado com o Vasco e com o Palmeiras? Exatamente. Não foi? O próprio Corinthians. E ele é um dos maiores, jogadores dos dois times. Isso não quer dizer nada. Agora, o que eu penso é assim... Quando você contrata um jogador que não tem história e que foi rebaixado... Aqui no Brasil ele jogou só na Ferroviária. Então é um cara que não tem vivência alguma no futebol brasileiro. Ele jogou bastante em Portugal, no Portimonense, no Farense. E é um nome que desperta, sim, interesse do... Portimonense, o Farense seria o quê? Cara, no futebol brasileiro hoje? O Cuiabá. O Farense seria o Cuiabá. O Portimonense acho que um pouquinho mais tradicional. Talvez o Vitória... da Bahia? Tá. Vitória é um clube grande. É um clube grande que não briga por coisa. Mas é clube grande. Mas é um clube relevante, exatamente. É relevante. Enfim, essas as principais informações do Corinthians. Na Turquia saiu a informação, né? Mas antes da Turquia, eu tava lendo aqui agora que o Osmar Stabile, o novo presidente, reuniu os patrocinadores lá para conversar, é isso? Isso. Para falar o quê? Para acalmar a todos, porque... Mas não é ele que tem que acalmar. Na verdade, os patrocinadores que tem que reunir com ele e falar, e aí, truta, como é que tá a parada? Não, é o contrário, né? Isso. Mas o tema principal dessa reunião era a possível troca do fornecedor de material esportivo do Corinthians, porque o Corinthians tem abertamente negociações com a Adidas, mas a Nike, que é a atual fornecedora... Também ofereceu alguma coisa aí, né? O Corinthians fez uma contraproposta, então pedindo que a Nike subisse os valores. Pro Corinthians, o melhor cenário seria ficar com a Nike desde que ela suba os valores, porque assinar com a Adidas implicaria numa briga judicial grande pro Corinthians com a Nike, com possibilidade de um prejuízo grande. Mas a Nike deveria ter muita coisa do Corinthians também para que pudesse... Sim. Né, abrir mão, né? Se ele gosta de camisa, 500 conto, 600 conto, 700 conto. É difícil também, né? E há algumas divergências entre Corinthians e Nike, porque o Corinthians quer ser tratado como um time de primeira prateleira mundial. E talvez não seja isso. Talvez não é isso, você né? que é um cara que viaja bastante pra fora, você entra numa loja de futebol fora do Brasil, você não vê camisa do Corinthians pra vender. Não. Então, era uma ideia. Olha o que o Palmeiras fez com a Puma. Internacionalizou a marca do Palmeiras, tem a casa do Palmeiras, irmão. Eu mostrei hoje nos donos da bola. Você tá de brincadeira comigo. O Corinthians foi campeão do mundo, coisa que o Palmeiras não é. E não sei se vai ser um dia, né? Aí, o Corinthians fez o que depois de 2012? Ele internacionalizou a marca dele? Teve uma tentativa. Não, mas vamos qual foi? Foi contratar o Zizal. O Zizal, aí que por sinal eu só não vou rimar o Zizal, pra que não seja uma coisa... rima Zizal, hein? Eu gostaria de rimar, porque é mais ou menos o que todo mundo faz com o Corinthians, né? Chupa as tetas do Corinthians, não é verdade? Sempre chuparam as tetas do Corinthians. Então, o que foi feito? Aí o cara trouxe, eu lembro como se fosse hoje, o tal de Rosenberg falou, olha, vamos trazer um chinês, a China tem bilhões e bilhões de pessoas, imagina 1% comprar a camisa do Corinthians, as conversas mole que eles falam. Ninguém sabe que é Zizal. Nunca ninguém comprou uma camisa. Nem na seleção da China. Pô, isso é um absurdo, cara. Exatamente. Olha o Palmeiras fez aí, cara. Imagina só o Palmeiras chegando até uma final. Pô,
uma visibilidade enorme. Então, cara. E não só isso, eu acho que pros europeus, eles verem um time brasileiro dominando um time europeu, não digo dominar, mas jogando melhor do que o Porto como ontem, já chama atenção, né? Pô, tem coisa boa ali. O Porto, por mais que não viva seu melhor momento, ainda é um time grande da Europa e o Palmeiras foi superior, no meu entendimento, nos 90 minutos. Então acho que esse Mundial é uma grande oportunidade aos brasileiros de internacionalizar a sua marca. Vamos lá então, Luiz Fabiano, com todas as informações. Desculpa, e o meu querido Memphis que tá aqui, ó. Tá estampado. Tá estampado aqui o Memphis. E aí, tem proposta mesmo? Eu acho que esse cara não volta mais, hein? Então, escuta o que eu tô falando, hein? Essa informação veio lá da Turquia, de alguns tabloides turcos, falando que o Besiktas está interessado no Memphis Depay. Eu fui conversar com o pessoal do Corinthians, o clube garante que não foi notificado, mas não precisaria ser se a multa fosse acionada. Então eu não consigo confirmar se de fato houve interesse e a procura. O que eu posso falar A verdade, nem o Stabile, ninguém sabe qual é o contrato. Alguém sabe? Cara, eu consegui ler o contrato no ano passado. E são 10 milhões de euros? A multa rescisória... 50 pro Corinthians e 50 pra ele. Isso, pro mercado internacional... É lógico, é só internacional que vai tirar ele do Corinthians. Pro mercado nacional seriam 150 milhões de reais. Esquece. Mas tem uma outra cláusula. Qual seria? Se o Memphis quiser rescindir o contrato do próprio bolso, é só ele pagar 5 milhões de euros que ele tá livre. Então, vamos lá. Se o Besiktas pagar 5 milhões de euros pra ele paga pros caras e ele fica com o dinheiro. Poderia ser. Tá, mas é o que acontece. Acho que juridicamente deve ter algo pra impedir que isso aconteça. O que seria? Ele deposita o dinheiro dele, e aí? Isso, acabou. O que costuma ser nesse tipo não é de contrato, quem vai depositar não é o Besiktas, é o dinheiro dele. Nesse tipo de situação, poderia ocorrer, tipo, se você rescindir a multa com o seu dinheiro, você tem que ficar 3 meses sem ser registrado por outro clube. Algo assim. Fato é, na melhor das hipóteses, o Corinthians vai receber 5 milhões de euros, que é a multa rescisória, metade da multa que o clube tem direito pra fora do país. Tá certo, então. Vamos lá, então. Primeiro eu queria dizer que o Yuri Alberto, ele avançou bem demais na sua recuperação da fratura que teve na lombar, né, na sua coluna, né? Inclusive postou fotos durante as férias em Miami. Ele postou uma foto, né, um vídeo, na verdade, dirigindo uma Ferrari, bacana, mas também teve imagens dele trabalhando na piscina, com uma fisioterapia, com um profissional que o acompanha, para que ele possa ter uma cartilha, né, de preparação ou de recuperação, mesmo durante as férias, né? O Yuri Alberto, a gente sabe a capacidade absurda que ele tem, já falamos disso, né? De se recuperar de qualquer problema físico que ele tenha. Ele tem uma genética muito boa e também é um cara que se cuida, né? Um cara que se cuida muito bem e já declarou, como a gente já falou, né, no vídeo que ele fez com o Kleber Machado, de que em julho estaria de volta. É uma expectativa do Corinthians também, até pela resposta que ele tem dado. Na reapresentação, dia 28 de junho, ou 29, né? Eu não sei se as férias terminam 28 ou se eles retomam, mas final do mês, quando o elenco se reapresentar, ele vai fazer uma bateria de exames para entender em que nível está a lesão. E aí pode ser que dentro do avançado, né, ele possa já começar a fazer a transição, o que seria, de novo, tempo recorde, porque a fratura que ele teve tem uma média de recuperação de 3 a 6 meses, gente. E ele estaria voltando em menos de 3 meses. Então é impressionante, assim, a capacidade que o Yuri tem de regeneração do seu corpo, né? E essa é uma grande notícia para a fiel torcida, né? Claro, ele é um cara sempre bem cotado no mercado, já tiveram equipes inglesas, especialmente, demonstrando interesse nele, mas já cansamos de falar aqui que uma venda do Yuri não seria interessante para o clube pode barrar, e vai depender muito do sonho do atleta, da vontade dele e da proposta efetiva, né? Mas tem que ser uma proposta boa, porque o Corinthians só tem 50% do Yuri. Não vale a pena. O importante é o Yuri continuar por aqui, a menos que venha uma proposta irrecusável e aí essa negociação aconteça. Nesse momento, não tem nada a respeito do Yuri Alberto e ele deve seguir no segundo semestre. Vamos ver, vamos aguardar, porque a janela, para alguns mercados, abre um pouquinho antes e tal, mas 1º de julho, a janela no Brasil, para a gente poder entender, né, como é que o Corinthians vai lidar tanto com chegadas, contratações que virão, quanto saídas. E é sobre saídas que eu queria falar nesse vídeo também. O Igor Coronado, por exemplo, ele não completou os 7 jogos do Campeonato Brasileiro que limitariam o Coronado de atuar por qualquer outra equipe da Série A. Nos últimos 3 jogos, ele sequer entrou. Porque aí, sim, né, quando mesmo você
entrando no decorrer da partida, você contabiliza ali aquela partida jogada. E aí, estourando o limite de 6, né, jogando 7 partidas, acabou. E o Coronado não chegou nesse limite ainda e não vem sendo utilizado pelo Dorival Júnior. E a não utilização dele contra o Grêmio, mediante tantos desfalques, ela ligou um sinalzinho de alerta no próprio Coronado, né? Do tipo assim, cara, ele já teve, por si próprio, responsabilidade por não jogar. Porque ele teve problemas físicos, ele não conseguiu se afirmar no time. Em vários momentos, quando ele teve oportunidade, acho até que ele foi bem em alguns, em outros nem tanto. Mas nunca foi lhe dada uma sequência tão grande, também isso é verdade. Agora, nesse momento em que mudou a comissão técnica, em que o Rodrigo Garro volta para o time, e que nesse último jogo, né, mesmo com tantos desfalques, o cara não entra, mesmo com o Dorival utilizando o Dieguinho, o Kaique como atacante e tal, e o Coronado não tem uma chancezinha sequer, com o Garro visivelmente cansado, eu acho que tá dando indícios de que ele não é, pelo menos, uma primeira opção, e pelo que ele joga e pelo investimento que é feito no Coronado, ele deveria ser uma das primeiras opções, ainda mais com tantos desfalques, e ele não vem sendo. E por uma série de fatores. Muitas vezes uma questão física que não deixa ele ter uma sequência, outras eu não sei se nos treinamentos ele não corresponde, não sei. E assim, como eu já disse para vocês em outros momentos, não é exclusividade do Dorival. Ele nunca teve sequência com nenhum treinador. Então alguma coisa acontece. E nesse momento a gente sabe que ele ainda assim é um cara valorizado. Especialmente porque ele tem muita qualidade técnica. Tem o mercado saudita que está sempre de olho para que ele possa voltar, e outras equipes brasileiras já demonstraram interesse. A questão é como o Corinthians vai recuperar esse dinheiro investido. Não é pouco que o Corinthians despendeu para ele e também acaba gastando por mês. O fato é, nesse momento em que ele não estourou o limite das 7 partidas, pode ser que ele se transfira sim para o mercado interno, mas aí vai ter que haver uma composição aí para ninguém sair perdendo demais, né? Porque o clube que vai pegar o Coronado também talvez não tenha o dinheiro para arcar com o seu custo aí, né? Que todo mundo sabe, dito pelo Rosalá Santoro, né? Na época diretor financeiro, de 2 milhões de reais. O custo total, né? Do que ele custa por mês. E aí? Bom, talvez você consiga minimizar isso pagando a metade, e já é muito, né? Você chega para um clube e fala assim, você paga 1 milhão, que eu pago outro 1 milhão, eu pago 1 milhão sem que ele jogue aqui, 1 milhão para ele jogar aí. É muito dinheiro. Então, assim, eu não sei como resolver isso, mas é fato que ele está cada vez perdendo mais espaço e que ele tem contrato até a metade de 2026, ou seja, ele está chegando perto aí, dá para dizer assim, do fim do seu contrato, e ainda não aconteceu. É outro jogador que pode ser negociado a qualquer momento. E agora vem a informação de Memphis Depay. Eu estou com a notícia aqui porque os jornais turcos, eles colocaram o Memphis Depay na mira do Besiktas da Turquia. Simplesmente porque o Besiktas tem lá o centroavante italiano, o Ciro Immobile, que não ganha pouco, não. Ele foi contratado em julho de 2024 e que parece que ele quer sair. E o Besiktas também quer que ele saia. Diante disso, vários atacantes estão sendo especulados, entre eles Memphis Depay, que joga no Corinthians. O Immobile, ele ganha... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo aí dos donos da bola da Rádio Bandeirante e também do jornalista esportivo Chico Garcia. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir todas as informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho aqui dos absurdos do contrato do holandês Memphis Depay no Timão. O Corinthians paga para o Memphis Depay aí aproximadamente 6 milhões de reais por mês. Você não entendeu mal, mas eu vou repetir. O Corinthians paga para o Memphis Depay 6 milhões de reais por mês. E eu vou dizer todos os itens aqui de pagamento do Corinthians. Primeiro, o Corinthians paga aí salário do Memphis Depay. O Corinthians paga direito de imagem de Memphis Depay. O Corinthians paga hotel para o Memphis Depay. O Corinthians paga carro particular para o Memphis Depay. O Corinthians paga segurança para o Memphis Depay. E o Corinthians paga também
cozinheira para o Memphis Depay. Total aí de 6 milhões de reais por mês. Só de hospedagem, o Corinthians paga para o Memphis Depay 1.350.000 reais por mês. E aí, a pergunta que eu te faço, torcedor corintiano: não seria mais fácil o Corinthians alugar um imóvel para pagar o aluguel para o Memphis? Seria ou não? Qual casa hoje no Brasil que você vai pagar de aluguel 1.350.000? Nenhuma. No Brasil, não, no mundo, não tem uma casa dessa com aluguel. Uma moradia não existe. E o Corinthians paga de hospedagem por mês no hotel 1.350.000. Só o salário do Memphis Depay custa mais de 2 milhões de reais para o Corinthians por mês. Isso é um absurdo, né? Agora, com a nova diretoria, as coisas vieram mais às claras. Porque com Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves, a gente não sabia nada que estava acontecendo no Corinthians. Tudo que aparecia, que eles falavam, parecia que era uma coisa extraordinária de boa. Agora sim o torcedor está sabendo por que cresce a dívida do Corinthians tanto, todos os dias, todas as horas, todos os meses, todos os anos. Por quê? Por causa desses absurdos em contrato de jogador. De todos esses custos, a patrocinadora Master Esporte da Sorte só paga pro Corinthians, que no caso é o Memphis, 1,5 milhão. Acho muito pouco para a patrocinadora Master. A maioria, isso aí significa mais ou menos aí, apenas 25% dos ganhos do Memphis. Corinthians paga aí 4,5 milhões do seu bolso. Em 1 ano e 5 meses, no mandato do presidente Augusto Melo, as contas do Corinthians levou mais de 800 milhões. Mais especificamente, Corinthians cresceu sua dívida, onerou o clube em 829 milhões de reais. Hoje o Timão deve em torno de 2,5 bilhões. Para o Memphis aceitar jogar no Corinthians, vai escutando os absurdos, tá? O jogador pediu ao Timão 22 milhões de reais somente de luvas. Esse dinheiro está praticamente pago. E quem pagou foi a Esporte da Sorte. Pelo menos isso a Esporte da Sorte fez. Mas esses negócios que o Corinthians tem feito, é muito ruim, cara. Isso tudo depois vai acabar prejudicando o Esporte Clube Corinthians Paulista. Depois a patrocinadora sai, vai embora, vai negociar contra o clube. Quem fica no fundo do poço? O Corinthians. A Vadibet não chegou ao Corinthians e ficou muito pouco e rescindiu o Corinthians, porque ela viu algumas coisas do Corinthians que a Esporte da Sorte, que a Vadibet não concordava. Aí saiu, rescindiu, né? E entrou a Esporte da Sorte. O Corinthians fez esse parcelamento de 22 milhões de reais, né, de luva para o Memphis Depay, em 4 parcelas. Praticamente estão todas pagas. Corinthians faz uns negócios que a gente é lamentável. Isso onera o Esporte Clube Corinthians Paulista de uma forma vergonhosa. De uma forma que a gente não sabia que acontecia. A gente tem ideia que a gente não é criança, certo? A gente tem ideia. Mas a fundo, como eu estou trazendo para vocês, esmiuçando tudo que Memphis Depay recebe no Corinthians mensalmente,
Tem coisas absurdas. Jamais poderia acontecer. Pagar 1.350.000 para o mês morar no hotel. Agora eu te faço uma pergunta, torcedor corintiano. Analisa comigo. Vamos analisar só com a razão, não com o coração. Imagine só se o Memphis Depay lesionar durante 6 meses no Corinthians. O Timão quebraria. Por quê? O Corinthians teria que desembolsar 36 milhões com o jogador machucado. Faz parte do negócio o jogador machucar? Faz. É um esporte de alto rendimento. Porém, eu estou questionando, não é o jogador machucar não, que isso faz parte do esporte. O que eu estou questionando é os valores estratosféricos que o Corinthians paga o jogador. Então o jogador ficaria 6 meses fora do clube, né? Se cuidando, se tratando, e receberia aí quase 40 milhões de reais. Hoje a gente sabe, né? A gente tinha ideia o que está acontecendo no Corinthians. Corinthians acabou aí recebendo, Corinthians não, né? O Memphis Depay, segundo a imprensa turca, recebeu uma proposta do Besiktas para ir jogar no Besiktas. Só que a multa do Memphis Depay é uma multa irrisória. A multa de 10 milhões de euros para o exterior. Isso significa 64 milhões de reais. Só que o Corinthians tem da multa rescisória 50%. Então o Corinthians receberia 32 milhões de reais pela multa do Memphis Depay. Também, se o Memphis quiser pagar uma multa de 5 milhões de euros, ele pode e rescinde o contrato com o Corinthians. Então ficou tudo do jeito que o Memphis pediu. O Corinthians não fez nada diferente. E, vou ser sincero, vou dar uma opinião. Talvez seja uma opinião polêmica. Hoje o custo-benefício do Memphis é fora de padrão para o Corinthians. O Memphis Depay, na minha opinião, não volta mais no Brasil para jogar no Corinthians. Ele tá de Corinthians está de férias coletivas, Memphis está de férias coletiva, foi embora para a Holanda e acredito eu que vai acertar com um clube europeu e não volta mais no Corinthians. E se eu fosse o Corinthians, eu venderia o Memphis Depay. Por quê? Porque o Corinthians consegue trazer um jogador que entrega mais do que pro Corinthians do que o Memphis entrega e sobretudo com custo muito mais baixo. Então, o Corinthians vive aí um processo de transformação com a nova presidência. O presidente interino Osmar Stable acabou também fazendo uma reunião com os patrocinadores, né? Para falar da negociação com a Adidas. O Corinthians quer, com a Adidas, a internacionalização da marca Corinthians, né? E o Corinthians foi campeão mundial em 2012 e o Corinthians trouxe para cá o Zizal. Ah, que lá na China tem muita gente, o Corinthians vai fazer uma loja lá e tal, não aconteceu nada. E eu acho difícil demais o Corinthians, mesmo acertando aí com esse patrocínio aí Adidas, acho quase impossível o Corinthians conseguir aí a internalização da marca Corinthians. Acho difícil. Mas o presidente interino Osmar Stable tem trabalhado bastante, tem marcado muita reunião, tem conversado muito com a Adidas, mas também tem conversado com a Nike. Porque se o Corinthians quebrar o contrato com a Nike, terá que pagar uma multa rescisória estratosférica. Mas quanto é? A Nike ainda não calculou, precisa de calcular. Então o Corinthians vive um dilema, vive uma gestão caótica, uma gestão temerária, que a gente não sabe quem é o presidente do Corinthians nesse atual momento. Que hoje, interinamente, é Osmar Stable. Mas dia 9 de agosto, com a reunião dos sócios, né? E a votação do impeachment do Augusto Melo para ratificar ou reconduzir ao cargo, ele pode voltar e ser o presidente do Corinthians. Primeiro que, segundo Augusto Melo, que tem participado de vários programas, CNN Sport, Arena SBT, podcast Denilson Show, o Augusto Melo se considera presidente do Corinthians.
E ele está confiante em todos os seus depoimentos que dia 9 de agosto ele será reconduzido ao cargo no Corinthians. São palavras de Augusto Melo. Augusto Melo confia muito na justiça e confia muito no que vai ser feito, vai ser a seu favor. Porque em todas as entrevistas, Augusto tem se defendido ferrenhamente de vários crimes que estão sendo imputados a Augusto pela Polícia Civil. Ao final do inquérito pela Polícia Civil de São Paulo, do caso Vai de Bet, Augusto acabou sendo indiciado pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Augusto falou que não tem nada a ver com isso. Todos os contratos que ele fez, primeiro passa para o seu departamento jurídico, passa pelos seus compliance, passa por todas as pessoas, dizer que a última assinatura é dele. Dizer que quanto a tudo isso que a Polícia Civil indiciou, ele está tranquilo. Mas, lembrando que se o Ministério Público oferecer denúncia nesse indiciamento, Augusto Melo passará a ser réu dentro do processo. E isso pode gerar problemas pessoais, não apenas administrativo do clube, até mesmo pessoal para Augusto Melo. E aí, fiel, o que vocês acham? O Memphis deixar o Corinthians seria uma boa pro Timão? Augusto Melo deve ser reconduzido ao cargo ou deve ser impeachmentado? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.